É hoje, a bola rola e como rola e seu Januário ainda sem saber da CBF se poderemos estar lá ou não, mas a bola rola e seu Januário às 9h45 da noite, Vasco e Atlético Goianiense, é a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, vale a classificação para as quartas de final. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E às 9h45 da noite de hoje a bola vai rolar e como vai rolar em São Januário, esperamos que a gente possa estar lá, mas até agora sem resposta da CBF. Vasco e Atlético Goianiense, partida de volta da Copa do Brasil. Primeiro jogo lá no Antônio Scioli, em Goiânia, 1-1, um primeiro tempo irreconhecível do Vasco, que nem pareceu que o Atlético Goianiense era uma lanterna da competição. Fizeram o primeiro gol logo no início, no primeiro tempo, e simplesmente esmagaram o Vasco, amassaram o Vasco, que era aquele primeiro tempo, não seria exagero que se o Atlético saísse para o intervalo vencendo de 3 ou 4 gols de diferença. E no segundo tempo o Vasco melhorou só após a entrada de Dimitri Payet. Foi até um jogo que o Coutinho e o Payet jogaram juntos por alguns minutos. E no Vasco, nessa melhora com a entrada do francês, chegou ao empate em um lateral batido pelo Matheus Carvalho, que o Cássio Pinto cruzou e o Vaé pegou de voleio fazendo um golaço. E agora eles vão jogar na partida de volta, lembrando que aquele artifício, posso dizer, que a CBF tinha um gol fora de casa, valer como critério de empate, não rola mais. Né? Não tem isso mais. Senão o 0-0 era do Vasco, mas como não tem, quem vencer avança para as quartas de final. E se houver empate nos 90 minutos, teremos decisão por pênalti. É o Vasco aí tentando repetir o efeito de 2011, que foi campeão, e o Atlético Goianiense, apesar de não estar bem mal no Campeonato Brasileiro, tentando aí sonhar com um título inédito da Copa do Brasil, valendo, vale lembrar, né, que quem passar dessa fase vai ganhar 4,5 milhões da CBF, e o campeão, claro, tem acesso direto ao grupo da Libertadores, né? Passa direto, se classifica para a Libertadores na fase de grupos. Então, é um jogo que, né, os dois lados tem que ter muita atenção. E tanto é que o Vasco, vamos começar com o mandante da partida, o Gigante da Colina, com a torcida esgotando o ingresso em poucas horas, terá modificações em relação à equipe da primeira partida, né? Já que, em relação também à equipe que jogou no último sábado, que empatou em 2-2 com o Red Bull Bragantino, já que na partida de ida o Paulo Henrique e o Matheus Carvalho, que são titulares absolutos, não jogaram no jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino porque estavam suspensos. Além disso, o técnico Rafael Paiva, em conversa com a preparação física, resolveu poupar alguns jogadores, visando justamente na partida de hoje, como, por exemplo, o lateral esquerdo Lucas Pinto, que sequer ficou no banco de reservas, e o artilheiro Vaé, que ficou no banco na partida contra o Atlético Goianiense, entrou na partida de logo mais contra o Red Bull Bragantino, e adentrou no segundo tempo, deu assistência para o gol do Adson. E
E o Alex Teixeira também foi meio poupado, meio não foi poupado mesmo daquela partida. Então, tem várias mudanças em relação à equipe que jogou no último sábado, já que o Matheus Carvalho e o Paulo Henrique não puderam jogar no último jogo. Então, o provável... E tem também o Felipe Coutinho, né, que sentiu um desconforto muscular, está fora da partida, deverá ficar aí, embora o departamento médico, por política, né, da direção do Vasco, isso é desde há muito tempo, ele atravessou a 77, continua também, e não dá prazo de o jogador retornar a campo, mas esse tipo de lesão geralmente dura 1 a 2 semanas. Com isso, o Coutinho deverá estar fora também do clássico de sábado contra o Fluminense, o Nilton Santos, região. Então, tem essas modificações também, já que o Coutinho jogou como titular na partida de ida. O provável time do Vasco contra o Red Bull Bragantino, já que o Paes entrará no lugar do Coutinho. Provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo, Maicon e Lucas Pinto voltando aí ao time titular. Hugo Moura, Matheus Carvalho voltando ao time titular. E Dimitri Paes, Adson, DVD e Baez deverão ser esses 11 que iniciarão jogando logo mais de 6 de januário. É uma falta que o Felipe Coutinho vai fazer, né? A gente já estava na expectativa que talvez o Paes e o Felipe Coutinho jogassem juntos nesse jogo, mas infelizmente o camisa 11 sentiu esse desconforto muscular. E nada melhor que falar do Dragão Goianiense, o Henrique, está atrás da Band FM de Goiânia. Fala aí, Henrique. Saudações rubro-negras para você, meu amigo Thiago, para todo mundo ligadinho aqui no canal Vasco e Velocidade. Eu sou Henrique Alcaraz, setorista do Atlético Goianiense pela Band News FM. Tô chegando aqui para falar um pouquinho sobre o Dragão, que chega para essa partida de hoje contra o Vasco, jogo de volta das oitavas de final da competição da Copa do Brasil de 2024. Primeira partida que aconteceu aqui no Antônio Ascioli, acabou empatada por 1-1, um jogo em que o Atlético teve muito volume, mas não conseguiu converter as chances em gols. E agora deixa tudo igual para essa decisão, um novo empate leva a decisão para os pênaltis, quem vencer se classifica para a próxima fase da competição. Em relação àquele time que empatou aqui no Antônio Ascioli, muitas mudanças no Atlético, começando pelo comando. Naquela partida, o Dragão era comandado pelo Wagner Mancini, mas ele não resistiu à última derrota do Atlético para o Botafogo, foi goleado dentro de casa por 4-1, uma sequência de 7 jogos, foram 5 derrotas e 2 empates, culminou na demissão do Wagner Mancini. Para o seu lugar, Humberto Louser foi contratado, ele que já comandou o Dragão no ano de 2022 e naquela época conquistou o Campeonato Goiano de 2022 e comandou a equipe em uma parte da campanha da Copa Sul-Americana, onde o Atlético foi eliminado na semifinal pelo São Paulo. Para essa partida, ele não deve promover muitas mudanças muito drásticas na equipe, isso por conta do tempo de trabalho. No entanto, ele deve sim fazer algumas mudanças por necessidade. Primeira delas, na lateral direita, o lateral Maguinho, ele foi expulso no primeiro jogo das oitavas de final, ele está suspenso, não joga. Em seu lugar o Rony, o volante / lateral Rony, volta recuperado de lesão também na lateral direita do Dragão. Uma outra mudança é a entrada do Pedro Henrique. Essa mudança agora em relação ao último jogo contra o Botafogo é a entrada do zagueiro Pedro Henrique na zaga, ele que não pôde jogar pelo Campeonato Brasileiro pois estava suspenso, mas agora está à disposição, deve formar a dupla de zaga
com o Adriano Martins, e uma outra mudança é a entrada do Alejo Cruz no meio-ataque ali do Atlético para montar aquele trio ofensivo com o Luiz Fernando e o Emiliano Rodrigues. Joel Campbell, que jogou a última partida contra o Botafogo no Antônio Ascioli, não deve começar a partida de hoje como titular, então provável o Atlético para essa partida tentar, quem sabe, surpreender o Vasco da Gama jogando no Rio de Janeiro. Deve ter Pedro Rangel no gol, Rony na lateral direita, Adriano Martins e Pedro Henrique na zaga, Guilherme Romão na lateral esquerda. No meio de campo, com Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas e Shailon. No ataque, Alejo Cruz, Emiliano Rodrigues e Luiz Fernando. Essa deve ser a escalação do Dragão para a partida de hoje, 9h45 da noite. O Dragão que busca se recuperar na temporada, né? Tentar salvar um pouco essa temporada de 2024. O Dragão, que é o último colocado no Campeonato Brasileiro, vê na Copa do Brasil uma oportunidade, quem sabe, de dar uma guinada no ano e conseguir essa classificação, consequentemente ela influenciar de alguma forma na campanha do Campeonato Brasileiro, tá bom, rapaziada? Obrigadão, um grande abraço pra todo mundo. Mais tarde, 9h45 da noite, tem decisão pela Copa do Brasil entre Vasco e Atlético Goianiense. Um abraço pra todo mundo. É isso, galera. Até o nosso comentário sobre a escalação. A gente vai fazer uma análise rápida da escalação. Depois, análise do primeiro tempo rápida também. Depois, análise do jogo inteiro. E depois, vamos repercutir o que o técnico Rafael Paiva falou lá em Januário. Até mais.